Obrigado, irmãos. Obrigado, Tiago. Desculpe o atropelo, mas é assim. Pastor que gosta de louvar, faz essas barbaridades. O que eu vou ministrar hoje é algo que tem estado no meu coração essa semana toda, me desafiando e me levando a talvez falar algumas coisas que quebrem alguns paradigmas para alguns de vocês nessa noite. Mas eu quero repartir porque veio de Deus e eu sei que vai ser uma bênção para todos nós. Segundo Samuel capítulo 6, verso de número 1. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e o levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. E em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e trombetas. Põe as suas mãos sobre esta escritura e diga: Espírito Santo, dá-me olhos espirituais e revela nesta noite os princípios para eu ter na minha vida e na minha casa a presença de Deus, em nome de Jesus, amém. Tome o teu assento, tome o teu lugar. Eu quero falar sobre Obed-edom,
Mas para falar sobre Obed-Edom, eu preciso primeiro falar de Davi. E antes de falar de Davi, eu quero fazer uma pergunta a você. Quantas vezes você já orou e disse consigo: mas a minha oração foi tão certinha, por que Deus não me abençoou? Quantos já fizeram esse tipo de questionamento? Eu orei certo, eu fiz tudo que o pastor me pediu, eu fiz tudo que o líder da célula me orientou, eu ando certo, e por que eu não sou abençoado? Quantos já fizeram esse tipo de questionamento? Alguns já fizeram, eu já fiz. A narrativa diz que Davi, aos 30 anos, começou a reinar em Israel. Aos 37, depois de ter conquistado muitas cidades, ele se lembrou da Arca de Deus. A Arca de Deus, no Velho Testamento, meus irmãos, representa a presença de Deus. A Arca, para aqueles que não sabem, ela é feita de madeira por dentro e ouro por fora. Madeira porque representa a humanidade de Jesus. Sendo Deus, se fez homem, diz Filipenses capítulo 2. Deixou a glória que tinha, tomou a forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas a arca era revestida também por ouro, o que significa que Jesus também, além de ser homem, ele é divino. Portanto, Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Repita comigo: Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. E o texto que você leu comigo diz que a arca apontava para a presença de Deus. E Davi quis trazer de volta essa arca. Quem havia levado do arraial do povo de Deus fora Saul. Saul foi um dos guerreiros que batalhou contra Israel e certa feita venceu. Preste atenção no que eu estou narrando para você entender por que Obed-Edom foi abençoado. Quantos aqui querem, em 90 dias, como aconteceu com este homem e sua casa, ser muito abençoados? Quantos querem? Nós estamos em novembro, dezembro, janeiro. Em 3 meses, você arrebentar. Quantos querem isso? Eu também quero. Vamos aos fatos. A arca foi levada porque Saul havia ganho uma batalha e levou para o arraial dos filisteus. E hoje, tanto eu quanto você, olhamos para esta história narrada pelo Espírito Santo através do livro do profeta Samuel. Você vai se deparar aqui com verdades, no mínimo, assim, espantosas. Por exemplo, naqueles dias, para se obter a presença de Deus, era preciso estar perto, próximo da arca. Hoje não. Hoje eu e você não precisamos de uma arca de madeira e ouro. Basta nos aproximarmos para receber o Senhor Jesus e então nós teremos intimidade, teremos revelação e mais do que isso, salvação e vida abundante que Ele tem para oferecer. Se naqueles dias, Saul e o seu exército que levara a arca não davam importância para a presença de Deus, eu quero liberar aqui nesta noite que você e eu damos muita importância para a presença de Deus. Tudo aconteceu nos dias em que o profeta Eli levantou 2 filhos como sacerdotes. Um chamava Ofni e outro Finéias. E eles se rebelaram contra o Senhor. Eles não foram zelosos. E foi exatamente
levando a arca como um amuleto, que eles achavam que iria vencer o exército de Saul. E tomaram uma invertida. Eles perderam a guerra, morreu muita gente, e Saul e o exército levou esta arca para Judá. Davi, conquistando muitos reinos, desejou buscar a arca, a presença de Deus, porque Davi sabia. Saul não sabia. O exército de Saul não sabia, mas Davi sabia que a presença de Deus era tudo o que ele precisava para ser um homem abençoado. Pois bem, quando chegou a arca em Judá, eles a colocaram diante de um deus que eles chamavam de Dagon. Qual era o nome do deus? Dagon, em forma de um peixe. Isso está lá em 1 Samuel. Depois você leia e tome ciência disso. Largaram a arca diante deste peixe, dessa estátua humana em forma de peixe. E no dia seguinte, quando foram ver, a estátua havia caído. Isso demonstra para mim e para você que toda potestade que se levantar contra o verdadeiro Deus vai cair. Mas eles a ergueram novamente, e no dia seguinte a estátua caiu, e também os seus braços estavam quebrados. Isso significa para nós, povo de Deus, que por mais que o diabo intente contra o nosso Deus, ele nunca prevalecerá. Ou você acha que o diabo pode prevalecer contra o seu Deus? Davi, então, faz aquilo que talvez muitos de nós temos feito. Desejo sincero, motivação correta. E ele vai retirar a arca que está lá em Judá. No caminho, dois Abinadab, junto com Davi, carregavam a arca, a presença de Deus. E num dado momento, os bois tropeçaram. Você leu comigo? Uzá fez o quê? Tocou na arca para ela não cair. Davi cantava. Davi adorava. Uzá, filho de Abinadab, estava ali junto com Davi e morreu. Imagine a cena. Em algumas traduções diz que Davi, quando viu esta cena, ficou desgostoso. Foi então que Davi chamou o seu exército e disse: veja onde pode ficar esta arca. Eu não quero mais levar esta arca para Israel, para Jerusalém, onde Davi tinha instalado a capital. Foi então que eles disseram assim: ó, tem uma casa aqui, é próxima. Então Davi vai até lá e pergunte para o dono da casa se ele quer receber a arca. E chegou lá, perguntaram assim: olha, o meu senhor disse para a arca ficar aqui nessa casa. E ele disse assim: mas esta arca não é aquela que aquele homem tocou e morreu? Eu vi, eu estou aqui no outeiro, eu vi. Aqui de cima deu para ver a cena. Fiquei chocado. Aí os soldados de Davi disseram assim: pois é, mas quem está mandando ficar a arca é o rei. Então Obed-edom diz: bom, se é o rei, quem tem juízo faz o que mesmo? Obedece. Davi voltou para Jerusalém.
Davi continuou conquistando reinos. E chegou a informação, depois de um determinado tempo, que Obed-Edom estava sendo abençoado. Davi falou: peraí, eu sei que a presença de Deus é que me garante ser um homem e ter uma família abençoada. Eu vou voltar lá e vou buscar a arca. E aqui começa então a minha ministração. E eu quero te perguntar, por que Davi e Uzá, com motivações certas, querendo a presença de Deus, querendo viver as abundâncias de Deus, tiveram ocorrido morte, desgosto. Davi abandonou, não quis mais saber da arca, foi para Jerusalém frustrado. E porque Obed-Edom, que não é judeu, que não conhecia Deus como Davi e o exército de Davi conhecia, como é que Deus abençoou a casa de Obed-Edom em todas as áreas? Parece um mistério, não parece, irmãos? Você fala: peraí, eu oro, eu vou à célula, eu entrego o meu dízimo, eu vou à semana de primícias, eu faço tudo certinho. Eu sou povo de Deus, eu recebi a Cristo, eu me batizei, eu sou salvo, eu creio no Espírito Santo na minha vida, e ainda eu não provei o que este homem, esta casa, provou em 3 meses. 90 dias. Não dá para você ficar com um nó, uma interrogação gigante na cabeça? Dá ou não dá? Dá ou não dá? Dá, é lógico que dá. É lógico que dá. Se Davi ficou, quantos aqui são melhores que Davi? Ninguém, nem eu. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então vamos aqui. Eu aprendi alguns anos atrás que todas as vezes que eu vou à palavra, eu preciso tomar cuidado e atenção para examinar alguns nomes que têm significado. Por exemplo, a Bíblia, ela foi escrita para os hebreus. A Bíblia foi escrita para que em hebraico o povo de Deus pudesse entender tudo. E a língua, o dialeto hebraico, dizem os entendidos que é uma língua muito simples. Você pode perguntar para um americano, se ele vem ao Brasil e diz assim: olha, a língua portuguesa é muito difícil, é muito mais difícil do que o inglês. Mas se você perguntar para um judeu, ele vai falar que a língua nativa deles é muito simples, porque toda língua em hebraico tem a sua raiz. E quando você busca entender a raiz de cada palavra, você vai saber o significado. Então vai aqui para você hoje algo muito simples. Quem foi que tocou na carroça e na arca junto com Davi? Qual o nome dele? Uzá. Você sabe o que significa Uzá? Não sabe, eu também não sabia. Uzá significa força. O que Uzá significa? Força. Pastor, eu não estou entendendo. Onde você quer chegar? Você vai entender já já. Davi, a primeira vez, cantou, dançou, trouxe a arca e o filho de Abinadab, cujo nome é Uzá,
cujo significado é força. Todas as vezes que eu e você queremos ser abençoados pela nossa força, nós vamos ficar frustrados como ficou Davi. Mas pastor, e a motivação? Deus não se move por motivação. Deus se move por princípio. Entenda isso, porque é chave nessa mensagem. Usar significa o quê? Fale para o seu irmão da direita. Usar, a etimologia da palavra hebraica é força. 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 Uzá e Davi estavam confiando, sabe em quem, pessoal? Neles mesmos. Davi sabia o que era vencer guerra, ou não sabia? Venceu muitas. Davi sabia que aquela arca representava a presença de Deus, ou não sabia? Senão ele não tinha ido buscar. Davi só não sabia que o modo de Deus é diferente do modo do homem. Do jeito do homem. Com a força do homem. Com a capacidade do homem. Com a inteligência do homem. Com a perspicácia do homem. E porque não atentou para isto, e foi apenas com boa motivação, aconteceu esse incidente trágico. Um homem morreu. Você imagina como é que ficou Davi? Um caba experiente em batalha, um cara que conquistou reinos, um cara que disse: eu vou buscar a arca, a presença de Deus, eu sei que isto é certo, e de repente se depara com uma tragédia dessa. Morreu um cara. Quando Davi sabe que a arca estava na casa de Obed-edom, e tudo que Obed-edom fazia, Deus abençoava, ele falou: vou buscar de novo. Só que dessa vez, irmãos, Davi foi diferente. Você sabe o significado da palavra Obed-edom? Também não sabe. E eu também não sabia. Ninguém é obrigado a saber. Mas se você estuda a palavra, se você pesquisa, se você medita na palavra, você vai logo entender os porquês de Deus. Obed significa, na etimologia, servo. Servo. Usar significa o quê? Força. E Obed? Usar significa o quê? E Obed? Servo. Obed-edom. Edom, na etimologia, significa vermelho. Servo do vermelho. Pastor, não ajeita as coisas não, porque o senhor está pregando aí, eu não sou bobinho não. E eu não quero que você seja bobo mesmo. Mas preste atenção. A diferença de Obed-edom para Uzá foi que Uzá confiava nele mesmo, na justiça própria, no mérito. Eu mereço. Eu mereço. Eu oro,
eu vou ao culto, eu vou à célula, eu sou trabalhador, eu sou honesto, eu dedico a Deus a minha vida. Meritocracia. Mérito. Obed-edom, eu imagino, um cara que nem judeu era, e que quando colocaram a arca na casa dele, penso eu, não está na Bíblia, mas eu penso, que diversas vezes ele se aproximava da arca, que representava a presença de Deus. E cada vez que ele se aproximava, o coração dele deveria ficar assim agitado. Eu creio que Obed-edom teve um encontro verdadeiro. Eu creio. Eu creio que Obed-edom sabia que aquela arca traria para ele e para a casa dele experiências poderosas. Eu creio. Mas tem um segredo, irmãos, que eu quero destravar nesta noite para todos nós. Por que que Davi, na primeira vez, fracassou? E por que, sabendo que Deus abençoara Obed-edom, Davi fez igualzinho pela segunda vez? Só acrescentando uma coisa. E Deus então abençoou Davi. Vamos olhar o texto? Verso de número 13. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam o quê? O que é que eles faziam, irmãos? Eu não ouvi você direito. Quantos passos? Diga 6 passos. Ele fazia o quê? Sacrificava o quê? Um boi e um novilho gordo. Os historiadores dizem que a casa de Obed-edom até Jerusalém era cerca de 12 quilômetros. Quantos quilômetros? Agora, 6 passos em direção a 12 quilômetros, sacrificar um boi e um novilho. Quanto tempo demorou para esta arca, a presença de Deus, chegar em Jerusalém? Deus me trouxe uma figura. Eu preciso de 2 homens aqui comigo, rapidinho, rápido. 2 homens que pulem aqui para o púlpito comigo. Davi fez tudo igual, irmãos. Foi pegar a arca, ele sabia que a arca era a presença de Deus. Davi cantava, Davi dançava, Davi pulava, Davi adorava. Mas Davi fazia uma coisa. Fique um do meu lado, outro do outro. Não, para lá. Senão vamos pular no precipício. Primeiro passo. Segundo passo. Terceiro passo. Quarto passo. Quinto passo. Sexto passo. O 7º passo era o sacrifício. Voltando. Você foi alistado para o exército? Segunda. Tempo com Deus. Adoro a Deus. Terça. Louvo a Deus. Medito na palavra. Quarta. Venho no ID.
Quarta-feira eu venho no ID. Quinta-feira. Como vocês estão rápidos. Vou na célula receber amor, cuidado, atenção. Vou ser ministrado. Sexta-feira, Nenê marca uma vigília. Eu estou dentro. Sábado, Mag, isso aí. Domingo, dia do Senhor. Dia de adorar ao Senhor. Dia de sacrificar o meu passeio. Sacrificar o aniversário. Sacrificar qualquer coisa para eu adorar o Senhor. Obrigado, viu? Então, o que Davi fez diferente da segunda vez? Ele sacrificava. O domingo, ele dizia, o domingo é dia do Senhor. 6 passos e no 7º, sacrifício. Terminando, para a gente então orar. Alguns homens na Bíblia, é visível a presença de Deus. Não era só Davi, homem segundo o coração de Deus. José. Diz que a esposa de Potifar se interessou por José. Não porque ele era bonito e inteligente, mas porque ele carregava algo, a presença de Deus. Josué e Calebe, aqueles que foram avistar Canaã, a terra prometida, diz que eles voltaram com um mastro, pendurando um cacho de uva grande. E eles disseram a Moisés, olha, a terra lá é boa, tem gigante, mas nós vamos comê-los como gafanhotos. Mas por que eles eram bons? Não, irmãos. Porque já naquela época, esse cacho de uva representava a videira verdadeira, representava Jesus Cristo. Então a confiança deles não estava na força, não estava no exército, mas estava em Jesus Cristo. Mas tem uma coisa que eu quero falar para você, que não é só ter paz interior. Olha, Obed-Edom e a casa dele tiveram muita paz. É verdade. Mas teve algo que também eles tiveram, e foi visível. Todos que passavam por lá e diziam, esta casa não é a casa de Obed-Edom? É. Mas olha só a prosperidade desse homem. Olha só o tamanho do gado dele, como cresceu. Olha só a família dele, como está saudável. Olha só como esse homem prosperou. Então não é só uma questão interna, interior. É exterior também, pessoal. E eu quero lhe fazer um desafio. Quantos querem a presença de Deus na sua vida e na sua casa? Eu vou repetir porque talvez eu não tenha sido claro. Quantos querem a presença de Deus na sua vida e na sua família? Fique de pé. Alguém uma vez disse assim, sabe, eu gosto muito de música, de louvor, porque louvor tem presença de Deus. Equívoco. Tem muito louvor, muita música, que não atrai a presença de Deus, é só cantoria. É só bons músicos, boa voz, bons instrumentistas, mas não tem presença de Deus. Eu sempre ensino
Os ministros de música da igreja que eu sou responsável, ao ouvir o Espírito Santo, depois, identificar qual é o sonido do Espírito Santo naquelas músicas que foi separada para o louvor. Porque às vezes, irmãos, não é cantar 1, 2, 3, 4, 5 músicas. Às vezes no ministrar a primeira, o céu se abre. E você não precisa cantar a segunda, a terceira só porque ensaiou. Então eu não me iludo. Eu estimulo, sim, os músicos a se aperfeiçoarem, mas eu não estou buscando cantores. Como eu disse na semana de primícias, João 4, 21 a 23, diz que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores e não cantores. Davi cantou, irmão. Davi dançou. Davi fez festa. E Uzá morreu. Davi cantou. Davi dançou. Davi fez festa. Mas sacrificava. E oferecia ao Senhor o sacrifício. E o Senhor recebeu. E a arca foi para Jerusalém. Você quer a presença de Deus na sua casa? O que é que você está disposto a sacrificar? Você não precisa sacrificar mais bois. Não precisa. Mas qual é o tempo que você sacrifica da sua vida para estar com o Pai? Quanto tempo do dia você separa? E diz, Senhor, este é o sacrifício meu neste dia para Ti, Senhor. Eu não estou diante de ninguém, não tem luzes, não tem aplausos, só eu, Senhor, e a Tua presença neste lugar. Quanto eu e você estamos dispostos a sacrificar? Quantos de nós estamos dispostos a separar tempo com esta e encher-se dela? Recomendação do grande líder chamado Moisés ao seu sucessor Josué: não aparte de você o livro desta lei, medita nele dia e noite para que vá bem. Quanto eu e você estamos dispostos ao sacrifício da palavra? Quantos de nós dizemos assim, está tão corrido, eu não tenho tempo. Eu prefiro pegar dos aplicativos o versículo que já está pronto e então dar uma passada de olhos e liberá-lo para os meus irmãos. Olha, irmãos, tenho nada contra os aplicativos e nada contra os textos da palavra. Mas se eu e você não nos sacrificarmos com aquela palavra, se nós não adorarmos, dizer, Senhor, bendita é a Tua palavra. Bendita é a Tua palavra. Senhor, eu creio na Tua palavra, Senhor. Senhor, eu me debruço na Tua palavra, Senhor. Senhor, eu me derramo diante da Tua palavra, Senhor. Isto é sacrifício. Isto é sacrifício, irmãos. Isso é sacrifício. Nós somos uma geração que desaprendeu a palavra. Por conta das modernidades, dos aplicativos e tantas outras coisas mais, nós não temos tido tempo com a palavra. E estamos nos distanciando da arca. Estamos nos distanciando da presença. E então, quando ficamos desesperados, a gente faz o que Uzá fez. A gente corre e toca e pode haver morte.
convite do Espírito Santo a todos nós nesta noite é: voltem para mim, o manancial de vida, o manancial de águas vivas. Volte-se para o Senhor. Segunda-feira, separe um tempo para ler e orar. Terça-feira, a mesma coisa. Quarta, quinta, sexta, não substitua a palavra por nada na sua vida. Por nada. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, homens vestidos de pele de ovelha falarão de doutrinas de demônios. Mas se você estiver sacrificando todos os dias tempo com Deus, você não vai ser enganado por homem algum. Como eu ouvi esses dias aí, uma bobagem tão grande. Até brinquei com o Ronaldo. Prefiro nem comentar para não pecar. Mas está assim. As pessoas querem a presença de Deus, mas não querem ter palavra de Deus na vida. As pessoas não querem adorar a Deus, sacrificar a Deus, renunciar. Renunciar. Eu não posso renunciar, como disse alguém uma vez para mim, eu não posso renunciar o jogo de futebol. Quando meu time joga de domingo, eu tenho que ir ao estádio. Então vai ao estádio. Vai ao estádio. E vai ver o estado da sua vida e da sua casa. Uma destruição completa. Convite que o Espírito Santo faz, usando a experiência de Obed-Edom. Obed-Edom não era judeu, foi abençoado. Davi era judeu, e alguém morreu. Quem é que eu e você queremos ser? E eu quero ser aquele que diz assim: Senhor, eu não mereço. Eu não mereço. Não é por mérito. Não é por mérito. É por pura misericórdia, por pura graça. Não é porque eu oro certinho. Não é porque eu dou o meu dízimo. Não é porque eu vou à célula e vou ao culto. O Senhor decidiu abençoar Obed-Edom. E olha, vá conhecer a história de Obed-Edom depois dessa passagem. Davi levou a arca para Jerusalém. Os estudiosos dizem que, provavelmente, a cidade que Obed-Edom residia era a mesma cidade do gigante filisteu, Gate. Portanto, ele não era povo de Deus. Mas porque Deus o abençoou tanto, sabe o que Davi fez? Quando chegou em Jerusalém, colocou como chefe da guarda do templo. Sabe quem? Te dou um chocolate se você acertar. Obed-Edom. Davi disse: você pode, outros não podem. Você carrega a presença de Deus. Você quer isso na sua vida? Você quer isso na sua casa? Quer mesmo? Se você quer isso na sua vida, na sua casa, salte pulando aqui na frente, por favor. Salte correndo.
Quando Deus falou tudo isso ao meu coração, eu disse: Senhor, não é porque eu estou na comunidade da graça há 35 anos. Não é porque eu sou dizimista fiel. Senhor, não é porque eu medito na Tua palavra que eu mereço alguma coisa, Senhor. Mas por favor, Senhor, até o último dia da minha vida, essa foi a minha oração. Até o último dia da minha vida, Senhor, não aparte de mim a Tua presença. Não aparte de mim a Tua presença, Senhor. Se você quer realmente carregar a presença de Deus em você, e quer isso na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos, e você quer que as pessoas olhem para você e digam algo diferente em você, sua casa é diferente. Não porque você usa roupa de grife, não porque você faz viagens internacionais, mas que você tem algo que a arca possuía: a presença de Deus. A presença de Deus. Você quer a presença de Deus? Põe as mãos sobre o seu coração e diga isso para Ele. Diga isso para Ele. Fala: Senhor, eu quero, Senhor, sacrificar tudo que no meu coração compete contigo, Senhor. Tudo aquilo que compete contigo, Senhor, eu quero hoje, Senhor, declarar que não terá mais valor na minha vida. Só aquilo que carrega e arrasta a Tua presença, Senhor. Só aquilo, Senhor, que vai fazer eu me tornar ainda mais íntimo de Ti, Senhor. Não busque as bênçãos de Deus, mas busque o abençoador. O abençoador. Diga: Senhor, o que eu quero é a Ti. O que eu desejo é a Ti, Senhor. Não importa, Senhor, se eu vou ter ou não. Eu quero a Ti, Senhor. Eu quero a Ti, Senhor. Tua presença. Quero a Tua vida. Senhor, eu quero a Ti e não quero outra coisa sequer na minha vida. Opera, Senhor, este milagre na minha vida. Opera essa transformação no meu interior, Senhor. Faz eu entender, Senhor, do que significa sacrifício. O Senhor não quer e sim misericórdia. Sacrifício, Senhor, não é penitência. Sacrifício, Senhor, é eu dizer não ao pecado. Não vou ser seduzido pelo pecado. Vou me render a Deus e a Sua palavra. Vou confiar em Deus e na Sua palavra. Vou obedecer a Deus e a Sua palavra. Vou me curvar a Deus e a Sua palavra. Vou oferecer a minha vida a Deus e a Sua palavra. Isso é ter a presença de Deus. Agora, se o Senhor quer te abençoar em outras áreas, isso é soberania dEle. Isso não deve ser uma exigência nossa. Ah, Senhor, eu oro tanto. Continue orando. Continue orando. Eu trabalho tanto. Continue trabalhando. Mas não deixe de fazer o principal. Se ofereça a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o seu culto racional. Digam todos comigo: Pai Celestial, nesta noite, eu aprendi que Obed-Edom, não sendo judeu, experimentou a presença, a bênção de Deus sobre ele, sobre a sua família
e sobre tudo que ele possuía. Aprendi com Davi não agir de modo natural. O jeito de Deus não é o jeito do homem. E eu quero, Senhor, preciso da tua intervenção no meu modo de viver, da minha maneira, como eu te adoro, como eu te sirvo. Quero experimentar algo novo. Não porque eu mereça, mas porque eu creio na tua graça, que é abundante, que é o favor que está à disposição de todos nós. Faz isso comigo, faz isso dentro da minha casa, em nome de Jesus. Se você crê nesta oração, aplauda ao Senhor. Olha um instantinho para mim. Acendam as luzes, por gentileza. Como eu disse para você no início dessa mensagem, o que eu falei pode trazer para você uma confusão. Que você diz, mas eu oro, eu sou fiel e nada acontece. O outro que não faz nada, Deus abençoa. Como pode ser isso? Deixa eu dar uma resposta para você. Isso chama-se soberania de Deus. Deus é soberano. O que Ele faz na minha vida, não necessariamente vai fazer na sua. E o que faz na sua, não necessariamente faz na minha. Agora, isso não nos dá o direito de não andar na orientação dEle. Não renunciar tempo diário. Eu e a minha esposa saímos de um desafio de 40 dias de jejum e oração. Essa semana eu assumi um novo desafio com ela. 49 dias de intimidade com o Pai. Chamei alguns irmãos e disse, vocês querem estar comigo, com a Nádia? Irmãos, eu preciso tanto ser íntimo do Pai. Eu olho para a minha vida e digo, Senhor, eu não tenho essa intimidade que eu desejo, anseio ter. Hoje é o terceiro dia. Se você quiser, o que eu estou meditando, orando, declarando, mande um zap para mim. Eu reparto com você também. Porque se você tem sede e fome de Deus, esteja certo. Não sendo por métodos naturais, e sim pelos modelos que Jesus deixou na sua palavra. Não é só Obed-Edom que vai ser abençoado. Você vai ser muito abençoado. Amém? Fale para o seu irmão, se você andar nos caminhos de Deus, você vai ser muito abençoado. Ofereça um abraço no seu irmão. Ofereça um abraço nele. Vamos voltando para os nossos lugares.